E essa realidade, pessoal, não é uma realidade pontual dessa propriedade, é uma realidade da maioria das propriedades grandes em que a monta natural é feita e o manejo extensivo é realizado. As decisões. O que fazer perante uma situação dessa? A opção cirúrgica, ela é a melhor escolha? Então, assim, quando a gente fala que não existe receita de bolo, né, no caso de várias condutas do médico veterinário em situações de campo, aqui eu apresento uma realidade extremamente complexa do ponto de vista de decisão. Olá pessoal, meu nome é Rogério Rabelo, sou médico veterinário, doutor em cirurgia de grandes animais e diretor técnico da Primorivet. Nosso objetivo aqui hoje para vocês é apresentar um contexto que para nós é uma realidade, mas às vezes para muitos que não estão nos ouvindo não é uma coisa tão próxima da realidade. Hoje nós vamos mostrar justamente a acropustite fimose, a chamada umbigueiro, formigueiro, e o contexto dessa enfermidade do ponto de vista de importância nos criatórios e principalmente enfocar o impacto econômico, os prejuízos econômicos que essa enfermidade acarreta. Ora, quando a gente fala de prejuízo econômico, eu não estou só falando do fato de um animal que apresenta a acropustite ele manifestar ou ter como consequência o quadro de impotência coeunde. O que é impotência coeunde? É justamente a dificuldade ou a inabilidade do touro em realizar a cópula, em virtude do quadro da acropustite. E nós vamos ter esse relevante problema de ordem econômica devido à acropustite, tendo em vista que o número de bezerros nascidos na propriedade vai ser bem reduzido. Nós estamos hoje apresentando uma propriedade em que executa o manejo extensivo, executa a monta natural como atividade, uma propriedade em que não faz estação de monta, os bois são manejados durante todo o período do ano na vacada, e nós vamos apresentar não só o que eu falei agora, o impacto econômico que tem devido ao número de bezerros nascidos na propriedade, mas também enfocar o impacto econômico devido ao investimento que a fazenda faz em termos da aquisição de reprodutores e esses reprodutores serem muitas vezes descartados de forma prematura no plantel. Ora, todos os animais que nós vamos apresentar para vocês são animais de FIV, animais PO, animais Nelores de alto valor agregado, em que hoje um touro de FIV ele vai girar em torno aí, chegando pronto na fazenda para trabalhar, em torno de 10 a 20 mil reais um touro. Então, se esse touro ele apresenta acropustite e muitas vezes a opção do proprietário é descartar, quando não opta pelo tratamento cirúrgico, o impacto econômico é muito grande. Então, nós temos dois fatores extremamente relevantes. O número de bezerros nascidos na propriedade diminuído devido ao quadro de acropustite e, consequentemente, as vacas que teoricamente teriam que estar cheias vão estar vazias, e não em virtude do problema da vaca e sim do touro, e o impacto em relação ao animal que vai ser descartado, ao touro que vai ser descartado. Bom, então apresentamos para vocês o seguinte, que às vezes a gente fala que em determinadas regiões do país, aí a gente destaca Goiás, Mato Grosso, região do Pará, em que quando a gente fala de umbigueira de boi, é um problema sério, é um problema tão sério que hoje nós apresentamos para vocês uma propriedade grande, em que a monta natural é efetuada em manejo extensivo, que nós temos no curral fechado, 8 touros portadores de umbigueira, 8 touros. Isso que nós conseguimos fechar hoje, ainda tem mais boi aí com umbigueira. O relato do proprietário diz que em torno aí de 20% dos touros da fazenda tem acropustite. E se você for analisar, quando a gente faz toda uma avaliação dos animais, todos esses animais são zebuínos, que tem a característica fenotípica intrínseca, que é o umbigo penduloso, mas nenhum desses animais
apresentam, né, parâmetros muito fora da realidade, não tem aquele umbigo muito penduloso, são animais que estão dentro da característica esperada da raça. Ora, então nós temos que investigar outros fatores envolvidos, fatores de risco. Quais são esses fatores de risco dentro do manejo extensivo? A gente chama a atenção principalmente para o pasto sujo, né? O pasto que apresenta muito ramo, né? Muitas ervas daninhas, como o arranha-gato, a malícia, e tudo isso são traumas, né? Que vão ocorrer com uma certa recorrência aí no animal, no prepúcio do animal, e que vai desencadear o quadro de umbigueira. E quando o proprietário faz o sistema de estação de monta, né, na maioria das vezes, quando a fazenda é assistida, antes de colocar essa boiada para trabalhar, é interessante que o técnico avalie esses touros, faça um exame andrológico, que dentro do exame andrológico, além da avaliação espermática, nós temos também uma avaliação clínica, né, não só geral, como específica do aparelho reprodutor. Então essa avaliação vai propiciar ao técnico e ao fazendeiro ter o melhor controle do que ele está colocando no plantel, né? E essa avaliação ela tem que ocorrer durante toda a estação de monta. Seja uma avaliação geral do rebanho, né, se é 2 meses, 3 meses, 4 meses de estação, isso vai depender do manejo da propriedade, mas esses touros têm que ser inspecionados. E quando verificado alguma anormalidade na genitália, esse touro tem que ser retirado e substituído ou tratado, enfim. Mas a conta em média que os proprietários fazem, em torno de um touro para cada 25, 30 vacas, isso vai depender do manejo que adota na propriedade, né, tem que ser levado em consideração. Porque se um touro ele é retirado, outro touro tem que substituí-lo, né? Ao passo que em fazendas, como a gente está apresentando para vocês hoje, em que o manejo extensivo está sendo adotado, não há estação de monta, os touros são criados, né, soltos junto com a vacada, e que esses touros, nesse tipo de manejo, eles vêm no curral aproximadamente 3, 4 vezes no ano, no máximo, geralmente ocorre 2 vezes no ano por ocasião da vacinação de aftosa, né, e de outras vacinas que são feitas concomitantemente, junto com a vacina das vacinas obrigatórias, esse touro basicamente vai no curral 2 vezes no ano, né? Então isso dificulta. E quando o proprietário se atenta por avaliar esses animais por ocasião desse manejo, ele se depara com a situação de 10, 20 bois com o problema de umbigueira, que é o que está acontecendo nessa fazenda. Hoje nós conseguimos fechar mais ou menos os 8 animais, mas o histórico e todas as informações está caminhando para em torno aí de 20 bois afetados com umbigueira. Então, quando você analisa de um total de 100 bois, 20 bois com umbigueira, é um problema relevante no criatório. E essa realidade, pessoal, não é uma realidade pontual dessa propriedade, é uma realidade da maioria das propriedades grandes em que a monta natural é feita e o manejo extensivo é realizado. Então, cabe ao técnico agora avaliar junto com o proprietário de uma forma muito tranquila, colocar na balança as decisões. O que fazer perante uma situação dessa? Nós temos mais ou menos cerca de 20 touros portadores de umbigueira e a única opção, né, nós temos 2 opções. Nós temos o tratamento conservativo, feito com medicamentos, antibióticos, anti-inflamatórios, repouso sexual, que geralmente o animal na fase inicial pode apresentar uma certa melhora e o que a gente observa na experiência da gente é que assim que esse animal melhora, que você coloca ele para trabalhar, submetido às mesmas condições de manejo, a doença que ela volta. O animal apresenta uma recidiva da artrobustite. Bom, então nós muitas vezes preterimos o tratamento conservativo. A opção cirúrgica, ela é a melhor escolha? Sim, né? Aqui nós vamos apresentar para o proprietário a decisão em operar os touros. Por que você está apresentando essa decisão, Rogério? Porque se tratam de animais de alto valor zootécnico. São animais, em média, de 15, 20, alguns 12 mil reais. Todos animais geneticamente melhorados, FIV. Então, o valor intrínseco do animal vale a pena. Bom, então esse foi o primeiro ponto. O animal merece ser operado do ponto de vista zootécnico? Sim. É só esse fator, Rogério, que nós vamos avaliar junto com o proprietário? Não.
Existem outros fatores que o veterinário, né, por ocasião dessa conversa que eu estou tendo com o proprietário, que eu tenho a obrigação de apresentar. Primeiro, nós vamos ter que olhar a nossa infraestrutura física, né? Vocês podem verificar que se trata de uma infraestrutura muito boa, uma curralama boa, nós temos tronco, nós temos bretes, tudo isso propicia, né? Se caso a decisão de operar seja a conduta acertada, o ambiente, a estrutura física vai nos auxiliar não só a realizar o ato cirúrgico, como a conduzir o pós-operatório. A gente sempre fala que às vezes o mais fácil é o que nós vamos fazer, que é a cirurgia. Que apesar de ser uma cirurgia laboriosa, complicada, eu encaro como sendo o mais fácil. O mais difícil vai ser o quê? A condução desse pós-operatório. Rogério, é difícil por quê? Porque tem que levar o animal para o curral 2 vezes ao dia, aplicar antibiótico, fazer ducha, passar pomada, trocar avental, tudo isso faz parte das cirurgias da acropostite. Não é só isso. Isso é o trivial. O problema é manejar esses animais dentro do criatório. São animais que vão para o curral 2 vezes no ano, são animais que vão ser manejados num piquete separado, uma vez que esses animais têm que ficar separados de fêmeas e próximo ao curral para poder fazer esse curativo 2 vezes ao dia. E esses bichos, para colocar eles dentro do curral, não é fácil, né? Não é fácil. Se você for analisar aqui na fazenda, tem boi aqui que demora 2, 3 horas para ser fechados. Então todos esses fatores, pessoal, têm que ser levados em observação, têm que ser levados em consideração. Então tem que ser uma conversa muito madura, muito transparente com o proprietário para saber se vale a pena a tentativa. Apesar de serem animais caros, eu não posso, como veterinário, jogar a coisa de uma forma muito simples e depois deixar a bucha aqui na fazenda. A gente não pode fazer isso, né? Eu tenho que apresentar para o proprietário que o pós-operatório ele é delicado. Que para mim manejar 10 bois operados com umbigueira, que deve ter mais em torno de uns 10, nós temos que fazer isso de forma escalonada, mas se eu for trabalhar nesse momento com 10 bois de umbigueira, eu tenho que ter no mínimo 2 pessoas por conta desse boi todos os dias, né? Durante no mínimo 15 dias, fazendo o curativo 2 vezes ao dia. Então vai tomar tempo desse animal, desses indivíduos, né? E a partir do momento em que eu não tenho essa mão de obra disponibilizada pela propriedade, talvez é melhor recuar, é melhor não operar, né? Um boi desse, se eu for vender ele, um boi normal, sem importar a acropostite, que eu falei em torno de 15, 20 mil reais, se ele for descartar esse touro de forma prematura, o frigorífico vai pagar aqui, em média 4 mil, 4.500 reais, né? Então quer dizer, é um prejuízo considerável. E se a opção for tratar, o que o proprietário vai gastar em cada boi desse? Levando em consideração a cirurgia, os antibióticos, todos os fármacos destinados à realização do pré e pós-operatório, mais o prejuízo de manter esse bicho aí durante 90 dias no criatório, separado de fêmeas, ou seja, sem trabalhar. Ora, nós vamos ter, em média, uma despesa, um investimento em cada boi desse em torno de R$ 2.500. R$ 2.500. Sem levar em consideração, isso é uma conta muito grosseira, sem levar em consideração o quê? As possíveis complicações, que podem ocorrer complicações na cirurgia de acropostite, que eu vou ser obrigado aqui a descartar o animal. Então, tem que ter muita consciência e muita responsabilidade numa situação dessa de tomar decisões. Então, assim, quando a gente fala que não existe receita de bolo, né, no caso de várias condutas do médico veterinário em situações de campo, aqui eu apresento uma realidade extremamente complexa do ponto de vista de decisão. Por que é extremamente complexa? A umbigueira é complexa? Não, se fosse aqui numa fazenda pequena, um boi, né, operaria, um boi manso e tal, faria a cirurgia, conduziria o pós-operatório de uma forma muito tranquila, né? Enfim, e o êxito nosso é grande. Agora, é uma situação atípica.
em que eu tenho uma fazenda grande, um manejo extensivo, animais criados e animais são irracivos, animais que não são animais mansos, né, que eu tenho uma realidade completamente diferente. E que é uma realidade, pessoal, que faz parte de uma realidade de muitas fazendas do estado de Goiás, Mato Grosso, Pará, tá bom? Então, eu acho que é uma oportunidade ímpar que nós estamos apresentando para vocês, né? Que muitos desconhecem e muitos não terão a oportunidade de vivenciar essa experiência.